Quando o Espírito Santo entra na sua vida, nada mais é igual. Não estamos falando de uma simples mudança de comportamento ou uma transformação superficial. Estamos falando de uma revolução completa, algo que muda do mais profundo do seu ser, algo que toca cada área da sua vida, na maneira como você pensa, sente e age. Você já se perguntou alguma vez o que acontece realmente quando o Espírito Santo toma o controle da sua vida? Você já experimentou esse poder transformador que te eleva a um novo nível espiritual? Hoje, vamos explorar 7 transformações poderosas que ocorrem quando o Espírito Santo entra em um cristão. Talvez você já tenha escutado antes sobre o poder do Espírito Santo, mas hoje nós vamos levar isso a outro nível. Você descobrirá como a presença do Espírito Santo não só muda o seu interior, mas também impacta tudo o que você faz, as pessoas que te rodeiam e a forma como você vive a sua fé. Sabemos que a vida é cheia de desafios, de momentos de dúvida e de incerteza. Mas o que você vai descobrir aqui hoje é que, quando você permite que o Espírito Santo opere na sua vida, esses momentos de dúvida se transformam em confiança, as incertezas se convertem em certezas e as fraquezas em forças inquebrantáveis. O Espírito Santo não chega para te fazer sentir uma pequena mudança. Ele chega para te fazer novo. Prepare-se, porque hoje não estamos falando de teorias, nem de palavras vazias, mas de realidades espirituais que transformam vidas. Cada uma dessas 7 transformações é uma manifestação tangível do que o Espírito Santo pode fazer em um coração disposto. O que você verá aqui te abrirá os olhos para uma nova dimensão do que significa caminhar com Deus. E deixe-me dizer, se você ficar até o final, descobrirá como essas transformações podem começar a acontecer hoje mesmo na sua vida. Não importa onde você esteja espiritualmente neste momento. Não importa se você se sente estagnado ou se está buscando mais de Deus. Hoje é o dia em que você pode experimentar uma mudança profunda e duradoura, porque quando o Espírito Santo entra na sua vida, nada permanece igual. Não se mova, porque o que está prestes a ser revelado pode mudar o rumo da sua vida para sempre. Um dos primeiros e mais impactantes câmbios que ocorrem quando o Espírito Santo entra na sua vida é uma confiança inquebrantável na sua salvação. O Espírito Santo não só te lembra constantemente quem você é em Cristo, mas te dá a certeza de que a sua salvação não depende dos seus esforços, mas do que Jesus já fez por você na cruz. Imagine aqueles momentos em que você duvida da sua relação com Deus, quando você se pergunta se realmente é digno do seu amor, ou se você fez o suficiente para ganhar o céu. O Espírito Santo chega para eliminar essas dúvidas e te dar uma convicção profunda de que você é filho de Deus, não por seus méritos, mas por graça. Romanos capítulo 8, versículo 16 nos diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse testemunho é a voz do Espírito Santo no seu coração, afirmando que você é parte da família de Deus. O poder dessa transformação reside em que, quando você sabe quem você é em Cristo, você caminha com uma segurança que não pode ser movida pelas circunstâncias. Não importa o quão difíceis se ponham as coisas ao seu redor, o Espírito Santo te lembra que a sua identidade está firmemente estabelecida em Cristo. Essa confiança muda a maneira como você enfrenta a vida. Não teme o futuro, porque sabe que a sua eternidade está assegurada nas mãos de Deus. O inimigo tentará te fazer duvidar, te sussurrar mentiras, dizendo que você não é bom o suficiente, que você falhou demais, ou que Deus não pode te amar depois de tudo o que você já fez. Mas o Espírito Santo está aí para derrubar essas mentiras. Ele te enche da certeza de que Deus te ama, te perdoou e assegurou o seu lugar no seu reino. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, nos assegura que o Espírito Santo é o selo da nossa herança, a garantia de que pertencemos a Deus para sempre. Confiar na salvação te liberta de viver em temor e te enche de uma paz que só pode vir do Espírito de Deus. Você já não vive sob a ansiedade de "será que eu sou salvo?", mas sob a certeza de que Jesus fez tudo para que você seja livre. Essa transformação não afeta somente a sua vida espiritual, mas também a sua vida emocional e mental. Te liberta do peso da condenação e te permite viver na graça de Deus a cada dia.
Outra coisa poderosa que o Espírito Santo faz é que te lembra, nos momentos mais escuros, que Deus nunca te abandona. Talvez você esteja enfrentando um desafio agora mesmo, uma prova que parece insuperável, e o inimigo tenta te fazer crer que Deus se afastou. Mas o Espírito Santo sempre está presente, recordando você de que a sua salvação não é frágil nem condicional. João, capítulo 10, versículo 28, diz que ninguém pode te arrebatar das mãos de Jesus. Então, quando o Espírito Santo entra na sua vida, nada mais é igual. Não estamos falando de uma simples mudança de comportamento ou uma transformação superficial. Estamos falando de uma revolução completa, algo que muda do mais profundo do seu ser, algo que toca cada área da sua vida, na maneira como você pensa, sente e age. Você já se perguntou alguma vez o que acontece realmente quando o Espírito Santo toma o controle da sua vida? Você já experimentou esse poder transformador que te eleva a um novo nível espiritual? Hoje, vamos explorar 7 transformações poderosas que ocorrem quando o Espírito Santo entra em um cristão. Talvez você já tenha escutado antes sobre o poder do Espírito Santo, mas hoje nós vamos levar isso a outro nível. Você descobrirá como a presença do Espírito Santo não só muda o seu interior, mas também impacta tudo o que você faz, as pessoas que te rodeiam e a forma como você vive a sua fé. Sabemos que a vida é cheia de desafios, de momentos de dúvida e de incerteza. Mas o que você vai descobrir aqui hoje é que, quando você permite que o Espírito Santo opere na sua vida, esses momentos de dúvida se transformam em confiança, as incertezas se convertem em certezas e as fraquezas em forças inquebrantáveis. O Espírito Santo não chega para te fazer sentir uma pequena mudança, ele chega para te fazer novo. Prepare-se, porque hoje não estamos falando de teorias, nem de palavras vazias, mas de realidades espirituais que transformam vidas. Cada uma dessas 7 transformações é uma manifestação tangível do que o Espírito Santo pode fazer em um coração disposto. O que você verá aqui te abrirá os olhos para uma nova dimensão do que significa caminhar com Deus. E deixe-me dizer, se você ficar até o final, descobrirá como essas transformações podem começar a acontecer hoje mesmo na sua vida. Não importa onde você esteja espiritualmente neste momento, não importa se você se sente estagnado ou se está buscando mais de Deus. Hoje é o dia em que você pode experimentar uma mudança profunda e duradoura, porque quando o Espírito Santo entra na sua vida, nada permanece igual. Não se mova, porque o que está prestes a ser revelado pode mudar o rumo da sua vida para sempre. Um dos primeiros e mais impactantes câmbios que ocorrem quando o Espírito Santo entra na sua vida é uma confiança inquebrantável na sua salvação. O Espírito Santo não só te lembra constantemente quem você é em Cristo, mas te dá a certeza de que a sua salvação não depende dos seus esforços, mas do que Jesus já fez por você na cruz. Imagine aqueles momentos em que você duvida da sua relação com Deus, quando você se pergunta se realmente é digno do seu amor, ou se você fez o suficiente para ganhar o céu. O Espírito Santo chega para eliminar essas dúvidas e te dar uma convicção profunda de que você é filho de Deus, não por seus méritos, mas por graça. Romanos, capítulo 8, versículo 16 nos diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse testemunho é a voz do Espírito Santo no seu coração, afirmando que você é parte da família de Deus. O poder dessa transformação reside em que, quando você sabe quem você é em Cristo, você caminha com uma segurança que não pode ser movida pelas circunstâncias. Não importa o quão difíceis se ponham as coisas ao seu redor, o Espírito Santo te lembra que a sua identidade está firmemente estabelecida em Cristo. Essa confiança muda a maneira como você enfrenta a vida. Não teme o futuro, porque sabe que a sua eternidade está assegurada nas mãos de Deus. O inimigo tentará te fazer duvidar, te sussurrar mentiras, dizendo que você não é bom o suficiente, que você falhou demais, ou que Deus não pode te amar depois de tudo o que você já fez. Mas o Espírito Santo está aí para derrubar essas mentiras. Ele te enche da certeza de que Deus te ama, te perdoou e assegurou o seu lugar no seu reino. Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14, nos assegura que o Espírito Santo é o selo da nossa herança, a garantia de que pertencemos a Deus para sempre.
Confiar na salvação te liberta de viver em temor e te enche de uma paz que só pode vir do Espírito de Deus. Você já não vive sob a ansiedade de "será que eu sou salvo?", mas sob a certeza de que Jesus fez tudo para que você seja livre. Essa transformação não afeta somente a sua vida espiritual, mas também a sua vida emocional e mental. Te liberta do peso da condenação e te permite viver na graça de Deus a cada dia. Outra coisa poderosa que o Espírito Santo faz é que te lembra, nos momentos mais escuros, que Deus nunca te abandona. Talvez você esteja enfrentando um desafio agora mesmo, uma prova que parece insuperável e o inimigo tenta te fazer crer que Deus se afastou. Mas o Espírito Santo sempre está presente, recordando você de que a sua salvação não é frágil nem condicional. João capítulo 10, versículo 28, diz que ninguém pode te arrebatar das mãos de Jesus. Então, quando o Espírito Santo entra na sua vida, uma das primeiras coisas que mudam é essa certeza profunda na sua salvação. Você já não caminha na incerteza de se é ou não amado por Deus. Sabe, mais além de toda dúvida, que você é seu e nada pode mudar isso. Essa confiança te permite viver com valentia, com fé e com a segurança de que, passe o que passar, a sua eternidade está nas mãos de Deus. Quando o Espírito Santo entra na vida de um cristão, um dos câmbios mais profundos e evidentes é a transformação do caráter. Você já não é a mesma pessoa que antes. O Espírito Santo começa um processo de te moldar para que você se assemelhe mais a Cristo na sua maneira de pensar, agir e falar. E este é um processo contínuo, que ocorre ao longo de toda a sua vida cristã. Um dos frutos mais claros da presença do Espírito Santo na sua vida é o desenvolvimento de um caráter piedoso. Isto significa que as suas atitudes, reações e decisões começam a se alinhar com os princípios e valores do reino de Deus. Gálatas, capítulo 5, versículo 22, nos fala do fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Estes são os traços que o Espírito Santo começa a cultivar na sua vida. Quando antes talvez você era rápido para se irritar, agora o Espírito Santo te dá paciência. Onde antes talvez você havia sido egoísta, agora sente um impulso profundo de ser generoso e compassivo com os outros. O Espírito Santo não só muda o seu comportamento superficialmente, mas transforma o seu coração desde o mais profundo, fazendo você mais parecido com Cristo em tudo o que faz. Esse desenvolvimento do caráter piedoso não acontece da noite para o dia. É um processo contínuo em que o Espírito Santo trabalha em você, identificando as áreas em que você precisa crescer e te ajudando a superá-las. Talvez você se enfrente a desafios que revelem suas fraquezas, mas o Espírito Santo está aí para te fortalecer e te ensinar como responder de uma maneira que glorifique a Deus. A paciência, por exemplo, é uma das áreas em que muitos de nós precisamos crescer. Talvez você esteja passando por uma situação que prova a sua paciência, problemas familiares, dificuldades no trabalho ou desafios nas suas relações. Mas quando o Espírito Santo está em você, ele te dá a capacidade de suportar com paciência, confiando que Deus está operando em meio às dificuldades. Romanos capítulo 5, versículos 13 e 4, nos diz que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Este processo é dirigido pelo Espírito Santo. Outro aspecto-chave do caráter piedoso é o amor. O Espírito Santo derrama o amor de Deus no seu coração, e esse amor começa a fluir em direção aos outros. Onde antes, talvez, você guardava rancor ou te custava perdoar, o Espírito Santo te dá a capacidade de amar, inclusive aqueles que te fizeram mal. Romanos capítulo 5, versículo 5 diz: "E a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado." Esse amor é o que te permite perdoar, servir e cuidar dos outros de uma maneira que antes você não podia. A mansidão e a humildade também são características que o Espírito Santo desenvolve em você. Em um mundo que valoriza o egoísmo e o sucesso a qualquer custo, o Espírito Santo te ensina a ser humilde, a colocar os outros antes de você mesmo e a viver uma vida de serviço. Filipenses capítulo 2, versículo 5 nos diz:
Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo Deus, se humilhou até o extremo. O Espírito Santo te guia para viver com esse mesmo espírito de humildade. Viver com um caráter piedoso não só impacta a sua vida pessoal, mas também a forma como você se relaciona com os outros. As pessoas ao seu redor começarão a notar um câmbio em você. Verão que você já não reage com ira ou impaciência, mas com amor e paz. Esse testemunho silencioso do poder do Espírito Santo pode abrir portas para que outros também queiram conhecer a Jesus. O seu caráter piedoso será uma luz em meio à escuridão do mundo. O Espírito Santo não só quer mudar o que você faz, mas quem você é. E quanto mais você se entrega à sua obra na sua vida, mais você se assemelha a Cristo no seu caráter. Cada dia é uma oportunidade para que o Espírito Santo molde o seu coração e te faça mais como Jesus. Este é um processo contínuo de crescimento e transformação, e o Espírito Santo é quem te capacita para caminhar em santidade. Quando o Espírito Santo entra na vida de um cristão, algo muda no seu coração com respeito ao evangelismo. Já não se trata somente de um dever ou uma tarefa imposta, mas se converte em uma paixão ardente que não pode ser contida. O Espírito Santo não só te dá o desejo de compartilhar o evangelismo, mas também te equipa com o poder necessário para fazê-lo com valentia e eficácia. Pensemos no que ocorreu no dia de Pentecostes. Antes que o Espírito Santo descesse sobre os discípulos, muitos deles se escondiam por medo da perseguição. Pedro, que havia negado a Jesus 3 vezes por medo, se transformou depois de ser cheio do Espírito Santo, com uma valentia e uma paixão que antes não tinha. Pedro se levantou e pregou com tal poder que 3.000 pessoas se converteram naquele dia. Atos capítulo 2, versículos 14 a 41. Este é um exemplo claro do poder que o Espírito Santo outorga para proclamar o Evangelho. Essa paixão e poder para o evangelismo não são somente para pregadores ou missionários, são para todo cristão. Atos capítulo 1, versículo 8 nos diz: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Isso significa que cada um de nós, ao ser cheio do Espírito, somos chamados e capacitados para sermos testemunhas de Jesus, seja nas nossas famílias, trabalhos ou comunidades. O Espírito Santo não só te dá a valentia para falar, mas também as palavras adequadas. Às vezes, podemos nos sentir inseguros ou incapazes de compartilhar a nossa fé porque não sabemos o que dizer ou como dizer. Mas Jesus prometeu que o Espírito Santo falaria através de nós quando chegasse o momento. Lucas, capítulo 12, versículo 12 diz: Porque naquela mesma hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Assim que não se trata das suas habilidades, mas sim de estar disposto a ser usado por Deus. Outro aspecto crucial dessa transformação é que o Espírito Santo não só te dá o poder para pregar, mas também para viver uma vida que respalde a mensagem que você compartilha. Não basta ter as palavras corretas, sua vida também deve refletir o amor e o poder de Cristo. E é o Espírito Santo quem te capacita para viver uma vida coerente com o Evangelho, fazendo que o seu testemunho seja ainda mais efetivo. O Espírito Santo também te dá uma compaixão sobrenatural pelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Onde antes, talvez, você era indiferente ou tímido para falar da sua fé, agora sente uma carga profunda por aqueles que estão perdidos. O Espírito Santo te dá um coração que chora pelos perdidos. Um coração que não pode se calar quando sabe que há pessoas que precisam conhecer o amor de Deus. Este é o tipo de compaixão que Jesus sentiu quando olhava para as multidões e as via como ovelhas sem pastor. Mateus capítulo 9, versículo 36, nos diz que Jesus, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam desamparadas e dispersas como ovelhas que não têm pastor. Além da compaixão, o Espírito Santo te dá uma urgência para compartilhar o Evangelho. Você sabe que o tempo é curto e que há pessoas ao seu redor que precisam escutar a mensagem de salvação. Não se pode ficar calado quando o Espírito Santo te impulsiona a falar. Cada dia que passa é uma oportunidade para levar a luz de Cristo a um mundo que está em escuridão. Finalmente, é importante lembrar que o evangelismo não depende dos nossos esforços humanos.
mas do poder do Espírito Santo. Ele é quem toca os corações, convence de pecado e leva as pessoas ao arrependimento. Nosso trabalho é simplesmente sermos obedientes e compartilhar a mensagem, confiando em que o Espírito Santo fará o resto. João, capítulo 16, versículo 8, diz que o Espírito Santo é quem convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, quando o Espírito Santo entra na sua vida, ele te enche de um desejo ardente de compartilhar o Evangelho e te dá o poder sobrenatural para fazê-lo. Você não tem que depender de suas próprias forças ou habilidades, porque o Espírito Santo está com você, guiando você, te dando as palavras e tocando os corações daqueles que escutam. Uma das sinais mais evidentes da presença do Espírito Santo na vida de um cristão é a manifestação de dons espirituais. Entre esses dons, o falar em línguas é um dos mais conhecidos, mas não é o único. O Espírito Santo reparte diversos dons aos cristãos segundo a sua vontade, e cada um desses dons é uma ferramenta poderosa para a edificação do corpo de Cristo e para glorificar a Deus. O dom de falar em línguas é mencionado em várias ocasiões nas Escrituras. Atos, capítulo 2, versículo 4, descreve como os discípulos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Este dom, em particular, é uma evidência externa de que algo sobrenatural aconteceu dentro do cristão. Não se trata de um simples fenômeno humano, mas de uma expressão direta da obra do Espírito Santo. Quando um cristão fala em línguas, seu espírito está em profunda comunhão com Deus, falando mistérios que somente o Espírito compreende. Entretanto, é importante entender que falar em línguas não é o único dom espiritual que o Espírito Santo concede. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 11, menciona uma variedade de dons espirituais que são manifestados no corpo de Cristo. Estes incluem dons de sabedoria, de conhecimento, de fé, de curar, de operar milagres, de profecia, de discernimento de espíritos, de línguas e de interpretação de línguas. Cada um desses dons tem um propósito específico e é outorgado para o benefício da Igreja e para a expansão do reino de Deus. O Espírito Santo distribui esses dons segundo a sua vontade. Nem todos os cristãos receberão o mesmo dom, mas cada um receberá exatamente o que precisa para cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. É crucial que entendamos que os dons espirituais não são para a nossa própria glória ou benefício pessoal. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, diz que os dons são dados para o bem comum. Isso significa que cada dom é dado para edificar a outros, para fortalecer a Igreja e para cumprir a missão de Deus na terra. Ao falar de dons espirituais, também é vital lembrar que todos os dons, não importa o quão espetaculares possam parecer, devem ser utilizados em amor. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, nos diz: Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, sou como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Os dons sem amor são inúteis. O amor deve ser o motor por trás de cada manifestação do Espírito Santo em nossas vidas. Sem amor, os dons se tornam vazios e perdem seu verdadeiro propósito. Outro aspecto importante dos dons espirituais é que não devem causar divisão ou competição entre os cristãos. Às vezes, pode surgir a tentação de comparar os dons ou de invejar o dom que outro recebeu. Mas 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 18, nos lembra que Deus colocou cada membro do corpo como Ele quis e que todos somos necessários para o funcionamento adequado do corpo de Cristo. Nenhum dom é mais importante que o outro, todos são essenciais e complementares. O Espírito Santo, através dos dons espirituais, equipa a Igreja para enfrentar os desafios do ministério, seja através de dons de cura, que restauram os enfermos, ou dons de discernimento, que nos permitem ver o que é invisível aos olhos humanos. O Espírito Santo está ativamente operando para que a Igreja cumpra sua missão neste mundo. Finalmente, é fundamental buscar e desejar os dons espirituais, mas sempre com um coração humilde e disposto a servir. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1 diz: Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Não devemos ser indiferentes aos dons que o Espírito quer nos dar.
Devemos pedir ao Espírito Santo que manifeste seus dons em nossas vidas, não para nossa exaltação, mas para a glória de Deus e para o crescimento do seu reino. Assim que, quando o Espírito Santo entra na sua vida, não só te enche de sua presença, mas também te equipa com dons poderosos para que você possa ser uma bênção para os outros e cumprir o propósito de Deus na terra. Não subestime o poder dos dons que Ele quer depositar em você. Cada dom é uma ferramenta espiritual que pode transformar vidas e abrir o céu sobre aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Uma das transformações mais profundas e poderosas que ocorre quando o Espírito Santo entra na vida de um cristão é o despertar de um amor apaixonado e transformador por Jesus. Esse amor não é um sentimento superficial ou temporário. É um amor que muda tudo, desde a maneira como vivemos até como servimos a Deus e aos outros. Este é um amor que cresce dia a dia, conforme o Espírito Santo nos revela mais de quem é Jesus e o que Ele fez por nós. Em Romanos capítulo 5, versículo 5, lemos que o amor de Deus tem sido derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Este versículo nos ensina que não somos nós quem produzimos esse amor, é o Espírito Santo quem o derrama abundantemente em nós. Quando o Espírito Santo entra em nossas vidas, Ele nos dá um amor que nos impulsiona a buscar mais de Jesus, a estar mais perto dele e a conhecê-lo em uma profundidade que antes não tínhamos experimentado. Este amor não é somente emocional, é prático. Nos impulsiona a obedecer a Jesus de todo o coração. João capítulo 14, versículo 15 diz: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. O amor por Jesus que o Espírito Santo desperta em nós nos leva a viver uma vida que reflete esse amor através da nossa obediência. Já não obedecemos por temor ou por obrigação, mas porque estamos apaixonados por Jesus e queremos honrá-lo em tudo o que fazemos. A obediência se converte em uma resposta natural ao amor que sentimos por Ele. Este amor também transforma a nossa forma de ver as dificuldades. Quando amamos a Jesus profundamente, entendemos que as nossas provas e desafios têm um propósito. Romanos, capítulo 8, versículo 28, nos lembra que a todos os que amam a Deus, todas as coisas lhes cooperam para o bem. Inclusive em meio às provas, o amor por Jesus nos dá a confiança de que Ele está operando tudo para o nosso bem, porque sabemos que Ele nos ama e que nunca nos abandonará. Este amor por Jesus também nos dá uma nova perspectiva sobre o que realmente importa na vida. O mundo nos impulsiona a buscar a riqueza, o sucesso e o reconhecimento. Mas quando o Espírito Santo nos enche com o amor de Jesus, nossos desejos mudam. Queremos agradar a Jesus mais do que a ninguém. Nosso maior anseio é conhecê-lo mais, caminhar mais perto dele e fazer a sua vontade em todo o momento. Como disse o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 3, versículo 8, pelo conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, considero perda todas as coisas. Na verdade, as considero como lixo, para que eu possa ganhar a Cristo. Nada neste mundo se compara com a alegria de conhecer a Jesus. O amor que o Espírito Santo nos dá por Jesus também nos transforma em nossas relações com os outros. Quando amamos a Jesus profundamente, esse amor flui naturalmente para aqueles que nos rodeiam. 1 João capítulo 4, versículo 20 nos diz: Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. O amor por Jesus nos impulsiona a amar a nossos irmãos e irmãs, a perdoar aqueles que nos fizeram mal e a ser uma luz do seu amor em um mundo cheio de escuridão. Além disso, esse amor nos dá uma paixão pela presença de Deus. Já não nos conformamos com uma relação superficial com Jesus, queremos mais dele. A cada dia, queremos passar tempo em sua presença, adorá-lo e estar em comunhão com ele. O Espírito Santo nos impulsiona a buscar momentos de intimidade com Deus, momentos em que podemos escutar a sua voz e sentir seu amor de maneira tangível. Este amor nos leva a desejar mais da sua presença e a sermos transformados a cada dia à sua imagem. Finalmente, este amor nos dá a força para seguir adiante, inclusive quando o caminho é difícil. O Espírito Santo nos lembra constantemente o quanto Jesus nos ama, o que ele sacrificou por nós na cruz e a promessa de vida eterna que temos nele.
Este amor nos sustenta nos momentos mais escuros e nos dá esperança quando tudo parece perdido. Romanos capítulo 8, versículo 39, nos assegura que nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando o Espírito Santo entra na sua vida, o seu amor por Jesus não pode ficar estático. Cresce, se expande e toca todas as áreas da sua vida. Esse amor transforma tudo: seus pensamentos, suas decisões, suas prioridades e suas relações. Te converte em alguém que não só diz amar a Jesus, mas que o vive em cada aspecto de sua vida. E essa é uma das transformações mais lindas que o Espírito Santo pode fazer em você. Um dos dons mais poderosos que o Espírito Santo outorga aos cristãos é o conhecimento espiritual da verdade. Este conhecimento não é simplesmente intelectual, mas uma revelação profunda que transforma o coração e o espírito. O Espírito Santo abre nossos olhos para que possamos ver além do que é evidente, verdades espirituais que transformam as nossas vidas. Jesus mesmo nos prometeu este dom quando disse: "Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade." João, capítulo 16, versículo 13. Quando o Espírito Santo entra na vida de um cristão, começa a revelar a verdade de Deus de maneiras que antes não podíamos compreender. Este conhecimento espiritual nos leva além das simples palavras da Bíblia, permitindo-nos captar o coração de Deus, o seu caráter e a sua vontade para as nossas vidas. De repente, os passagens bíblicos que antes pareciam obscuros ou difíceis de entender, se iluminam com nova clareza. O Espírito Santo atua como o nosso mestre pessoal, mostrando-nos as profundezas da palavra de Deus. Um exemplo claro deste conhecimento espiritual se encontra na vida dos apóstolos. Antes que o Espírito Santo descesse sobre eles, inclusive depois de caminhar com Jesus durante 3 anos, muitos de seus ensinamentos lhes resultavam difíceis de compreender. Mas, quando o Espírito Santo veio sobre eles no dia de Pentecostes, tudo mudou. Pedro, que antes havia mostrado confusão e medo, se levantou e pregou com uma clareza e convicção surpreendentes, citando e explicando profecias do Antigo Testamento que ele mesmo não teria podido entender completamente sem a ajuda do Espírito. Atos capítulo 2, versículos 14 a 36. Este conhecimento espiritual não se limita somente à compreensão da palavra escrita. O Espírito Santo também nos revela a verdade em nossa vida diária. Nos ajuda a discernir o que é verdade em meio a um mundo cheio de enganos. Vivemos em uma era em que as mentiras e as falsidades estão por todas as partes, mas o Espírito Santo nos equipa com a sabedoria para distinguir o que é verdadeiro do que é falso. 1 João, capítulo 2, versículo 27 nos diz: "Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, assim como ela vos ensinou, permanecei nele." Este versículo sublinha o papel do Espírito Santo como o nosso mestre pessoal, guiando-nos em todo o conhecimento espiritual da verdade. O conhecimento espiritual da verdade também nos protege do erro. Ao longo da história da Igreja, tem havido momentos em que doutrinas errôneas ou ensinamentos falsos têm tentado se infiltrar na fé cristã. Mas os cristãos cheios do Espírito Santo, guiados pelo seu conhecimento, têm sido capazes de discernir o que é verdadeiro e o que não é. O Espírito Santo nos dá uma bússola interna, um discernimento que nos mantém firmes na verdade, inclusive quando as vozes externas tentam nos desviar. Além disso, este conhecimento espiritual nos dá direção em nossa vida pessoal. Muitas vezes enfrentamos decisões difíceis ou situações incertas em que não sabemos o que fazer. Mas o Espírito Santo está aí para nos guiar, nos mostrar o caminho correto, nos dar paz em meio à confusão e nos revelar a vontade de Deus para as nossas vidas. Isaías capítulo 30, versículo 21 diz: "Os seus ouvidos ouvirão a palavra atrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele, não vos desvieis nem para a direita nem para a esquerda." Esta é a guia constante do Espírito Santo, que nos mostra o caminho correto a seguir. Este conhecimento espiritual da verdade também nos leva a um maior nível de intimidade com Deus. Quanto mais conhecemos a sua verdade,
mais perto nos sentimos dele. O Espírito Santo nos revela o caráter de Deus, o seu amor, a sua santidade e a sua justiça. Não somente entendemos mais acerca de Deus, mas o conhecemos pessoalmente, de uma maneira mais profunda. Este conhecimento vai além da informação. É uma experiência viva e transformadora de quem é Deus. Finalmente, este conhecimento espiritual nos dá uma firmeza inquebrantável em nossa fé. Quando o Espírito Santo nos revela a verdade, essa verdade se converte em uma âncora para as nossas almas. Nos mantém firmes em tempos de prova, nos dá esperança em meio à adversidade e nos fortalece para enfrentar qualquer desafio. Efésios, capítulo 1, versículos 17 e 18, nos fala de orar para que Deus nos dê o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, tendo os olhos do vosso coração iluminados. Este é o poder do Espírito Santo em ação, iluminando a nossa mente e espírito com a verdade. Quando o Espírito Santo entra na sua vida, não só traz consolo e poder, mas também um conhecimento espiritual profundo que muda tudo. Te leva a uma compreensão mais rica da palavra de Deus, te guia na verdade, te protege do erro e te dá a sabedoria que você precisa para caminhar em sua vontade a cada dia. Uma das transformações mais marcantes que o Espírito Santo realiza na vida de um cristão é o chamado à santidade. A santidade não é uma opção, é um mandato. Quando o Espírito Santo entra na sua vida, não somente te consola e guia, mas também te chama a viver uma vida apartada para Deus, uma vida de pureza e devoção. Essa transformação não é um esforço humano, mas a obra contínua do Espírito Santo em você, moldando-o para que você reflita o caráter de Cristo em tudo o que faz. Santidade significa ser apartado. Não se trata somente de evitar o pecado, mas de estar completamente dedicado a Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16 nos diz: Mas como Deus que vos chamou é santo, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Este chamado à santidade é uma resposta direta à presença do Espírito Santo em nossa vida. Quando permitimos que o Espírito Santo governe nossas ações, pensamentos e desejos, começamos a ver a vida de uma perspectiva completamente nova. Uma vida que busca agradar a Deus em todo o momento. O Espírito Santo nos dá o poder para viver de maneira santa em um mundo que está em constante oposição aos princípios de Deus. Vivemos em uma sociedade que valoriza a gratificação instantânea, o egoísmo e o pecado como estilos de vida aceitáveis. Sem o Espírito Santo, seria impossível resistir a essas pressões. Mas quando o Espírito Santo toma o controle da sua vida, ele te capacita para resistir à tentação e te guia a uma vida que honra a Deus. Um exemplo bíblico claro de alguém que viveu em santidade, apesar de estar rodeado de um entorno corrupto, é Daniel, na corte babilônica. Onde a imoralidade e o paganismo abundavam, Daniel decidiu não se contaminar e viver uma vida que refletisse seu compromisso com Deus. Daniel, capítulo 1, versículo 8, nos mostra sua determinação. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Essa decisão de santidade não foi um simples ato de vontade humana, mas o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo, que o guiou a se manter firme em meio a um ambiente hostil. O Espírito Santo não só te dá o desejo de viver em santidade, mas também te proporciona os meios para fazê-lo. Ele te fortalece em momentos de tentação, te lembra a palavra de Deus quando você mais precisa dela e te convence do pecado quando você se desvia do caminho. João, capítulo 16, versículo 8, diz que o Espírito Santo é quem convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Este convencimento é uma obra contínua na vida de um cristão, ajudando-nos a mantermos no caminho da santidade. Viver em santidade não significa viver uma vida perfeita, sem erros. Todos nós caímos em momentos de fraqueza, mas o Espírito Santo está aí para nos levantar, nos corrigir e nos guiar de volta ao caminho correto. Provérbios, capítulo 24, versículo 16, nos diz que o justo 7 vezes cai e se levanta. A diferença na vida de um cristão cheio do Espírito é que, quando caímos, não permanecemos no chão, nos levantamos e seguimos adiante, buscando a santidade a qual Deus nos chamou.
O chamado à santidade também implica em uma separação do pecado e dos padrões do mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos exorta: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. O Espírito Santo renova nossa mente, nos ajuda a ver o pecado como o que ele realmente é, e nos dá a força para nos afastarmos de tudo o que não glorifica a Deus. Este processo de santificação é contínuo, e o Espírito Santo trabalha em nós dia a dia para nos fazer mais como Cristo. É importante lembrar que a santidade não é algo que logramos por nossas próprias forças. Não podemos nos fazer santos através de nossas boas obras ou de nossos próprios esforços. É somente através da obra do Espírito Santo que somos capazes de viver uma vida santa. É Ele quem nos limpa, nos purifica e nos transforma. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, nos diz que somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Finalmente, a santidade não é somente para nosso benefício pessoal. Quando vivemos em santidade, as nossas vidas se convertem em um testemunho poderoso para aqueles que nos rodeiam. O mundo está observando como vivemos, e uma vida de santidade é uma luz brilhante em meio à escuridão. Mateus capítulo 5, versículo 15 nos lembra: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. A santidade não é somente um chamado pessoal, mas uma forma de glorificar a Deus e atrair a outros ao seu reino. Assim que, quando o Espírito Santo entra na sua vida, ele te chama a viver em santidade. Este chamado não é uma carga, mas um privilégio. É a oportunidade de viver uma vida que reflete o caráter de Deus, de caminhar em pureza e de ser uma luz neste mundo. A santidade é uma das evidências mais poderosas da obra do Espírito Santo em um cristão e é um processo contínuo que transforma cada aspecto de nossa vida. Após termos explorado cada uma dessas transformações poderosas que ocorrem quando o Espírito Santo toma o controle da vida de um cristão, chegamos ao ponto em que te faço uma pergunta crucial. Você está disposto a permitir que o Espírito Santo transforme cada área da sua vida? Não se trata somente de escutar estas verdades, mas de experimentá-las pessoalmente. Temos falado de como o Espírito Santo traz confiança na salvação, como desenvolve um caráter piedoso, como te enche de paixão pelo evangelismo, te outorga dons espirituais, te dá um amor profundo por Jesus, te revela a verdade espiritual e te chama a viver em santidade. Mas a pergunta é: você está disposto a deixar que tudo isso seja uma realidade na sua vida? Hoje, o desafio que você tem pela frente não é pequeno, mas as recompensas são eternas. O Espírito Santo não quer somente tocar algumas áreas da sua vida, quer transformá-la por completo. Ele quer renovar a sua mente, mudar o seu coração e equipar você para viver uma vida que reflita a Cristo em tudo o que você faz. Talvez até agora você tenha vivido uma vida cristã morna ou superficial. Mas hoje é o dia para tomar a decisão de permitir que o Espírito Santo mude tudo. Não importa onde você se encontra em seu caminhar espiritual. Talvez você é alguém que recém começou sua relação com Deus. Ou talvez você leva muitos anos na fé. O Espírito Santo tem algo novo para você. A obra que ele começou na sua vida não terminou. Cada dia é uma oportunidade para ir mais fundo, para conhecer mais do seu poder e para permitir que a sua presença te transforme. A vida cristã não se trata somente de cumprir com rituais ou de assistir à igreja aos domingos. Se trata de uma relação viva, ativa e transformadora com o Espírito Santo. Ele quer te guiar, te consolar e te encher do seu poder. Mas isso somente é possível se você abrir o seu coração completamente e se entregar à sua obra. Efésios capítulo 5, versículo 18 diz: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Este é um chamado contínuo a buscar mais da sua presença a cada dia, a não nos conformarmos com uma fé superficial, mas a buscar sermos cheios até transbordar com o Espírito Santo. Convido você a que tome um momento para refletir sobre tudo o que você escutou hoje. Que área da sua vida precisa mais do Espírito Santo? Talvez você tenha lutado com a dúvida, o medo, ou talvez se sente estagnado em seu caminhar com Deus. O Espírito Santo está aqui, pronto para encher cada vazio,
para curar cada ferida e para te dar a força que você precisa para seguir adiante. Tudo o que você tem que fazer é pedir. Lucas, capítulo 11, versículo 13 nos diz: Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês nos céus dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Você não precisa merecer o poder do Espírito Santo, você só precisa pedi-lo. Deus está mais do que disposto a te dar mais do seu Espírito se você vier a Ele com um coração humilde e disposto. Então, aqui está o meu desafio para você hoje. Não se conforme com menos do que Deus tem para você. Abra o seu coração ao Espírito Santo e peça a Ele que faça uma obra completa em você. Peça a Ele que te transforme, que te dê poder, que te guie e que te leve a um nível mais profundo de relacionamento com Ele. Não importa quantas vezes você tenha falhado. Não importa quantas vezes você tenha se afastado. O Espírito Santo está aqui, disposto a operar na sua vida de maneiras que você nem sequer pode imaginar. Antes de encerrar, quero te convidar a dar um passo a mais. Se esta mensagem tocou o seu coração, se você sente que o Espírito Santo está falando à sua vida, eu quero que você tome um momento para orar e pedir a Deus que te encha mais e mais do seu Espírito. E se ainda não o fez, te encorajo a continuar acompanhando estas mensagens que te ajudarão a crescer na sua fé e a caminhar mais perto de Deus. O Espírito Santo tem muito mais para você. Hoje é somente o começo de um caminho transformador. Lembre-se, cada dia é uma nova oportunidade para permitir que Ele opere na sua vida. Não vá embora daqui sem ter tomado a decisão de convidar o Espírito Santo para ser o centro de tudo o que você faz. Que Deus te abençoe e te encha com o seu poder.